que foi secretário de Finanças do doutor Pessoa. E a manchete é do provocador, Ari. Admilson Brasil vai à Câmara e rebate Robert Rios. Não vi, não sei de nenhum ato de irregularidade na gestão Pessoa. Vamos ver. O prefeito Robert Rios afirmou categoricamente que, em palavras dele, que a roubalheira era a regra durante a gestão do doutor Pessoa. Na sua passagem, o senhor presenciou algum tipo de irregularidade nesse sentido? Não presenciei, não tinha isso na SENF. Se teve alguma roubalheira, era por fora da SENF. Certo? Mas dentro da SENF não tinha essa inferência. Quem mandava na SENF era eu. Mas os pagamentos eram concentrados na secretaria da SENF? Veja bem, você precisa entender qual é a sistemática de pagamento da prefeitura. Toda despesa começa lá na base da secretaria, das demais secretarias. Então, há o empenho, a liquidação e só depois, para ter o pagamento, é que vem para a SENF na forma de RP. Essa RP era pago de acordo com a data de entrada, porque é uma obrigação da legislação, se paga primeiro os empenhos mais antigos, liquidados mais antigos. É uma decisão de lei. Tá? Então, o critério era esse. Não tinha nenhuma interferência. Vamos lembrar que, quando o Robert Rios deixou a secretaria, assumiu a secretária Odimirtes, que era pessoa de Robert Rios. E o rompimento se deu no final de 2022, quando o Robert foi informado pela Odimirtes que todos os pagamentos, a partir daquele dia, em novembro de 2022, teriam que passar pelo Pessoinha. Isso é o relato do Robert. E o Robert foi pediu que a Odimirtes perguntasse ao prefeito se ele confirmaria isso. E o prefeito confirmou que sim. E o Admilson, ele já assumiu depois. Então, ele foi depois do Robert e depois da Odimirtes. E o que ele está defendendo aí é o tempo que ele passou, né? O tempo que ele passou, segundo ele não viu nenhuma irregularidade e nem passou pela mesa dele. E mais, ele assevera, tudo era eu que decidia. Não tinha ninguém decidindo lá não. Todos os pagamentos e tal eram feitos e atestados e decididos por mim. Então, Ari... Ele era mesmo muito poderoso quando ele foi secretário de Finanças, é verdade. Inclusive, por isso, ele entrou em choque com o filho do prefeito, o advogado João Duarte, o Pessoinha, presidente da ETURB. Houve uma colisão entre poderes. Agora, eu achei interessante porque ele assumiu toda e qualquer responsabilidade durante a gestão dele. Matou no peito. Então, durante o tempo que eu estou lá, se tiver alguma coisa errada, fui eu. Fui eu, exatamente. Ele não ficou tergiversando, não. Vamos ver agora ele falando sobre... Isso aí, ele falou na tribuna que o Pessoinha procurava a tesouraria para solicitar pagamentos. Vamos ver. Quando o senhor disse que um ente próximo chegou com esse pedido de que Vossa Excelência pudesse estar ali direcionando as RPs, para o povo ficar entendendo, a RP é a execução daquela despesa, é o pagamento efetivado daquela despesa. Vossa Excelência pode dizer o nome da pessoa? Olha, ele não me procurou, ele procurou a tesouraria, foi o João Duarte, me procurou a tesouraria, dizendo, olha, leve esse RP para o secretário. A tesoureira, então, me perguntou e eu disse, não traga nenhum RP sem eu lhe pedir. Certo. Mas eu repito, em nenhum momento o João Duarte me pediu para pagar a empresa. Em nenhum momento. Esse é o choque que teria motivado a saída dele. Aliás, ele fala, nós temos aí, Nájila, na entrevista aos jornalistas, o Admilson fala sobre o que motivou a saída dele. Vamos lá. Meses
meses foi assim. O que foi que motivou sua saída? Como é que o senhor deixou a secretaria? Mas eu deixei 74 milhões em conta. A minha saída foram 2 motivos. Um problema de saúde pessoal meu, certo? E algumas divergências com alguns membros da gestão. Ontem Que divergências foram essas? A divergência da gestão é o seguinte: Teresina sofre com um problema que os municípios polos têm. Muita despesa para pouco recurso. Então você tem que estar cada mês dizendo: eu vou pagar primeiro isso, depois eu pago aquilo, certo? Infelizmente a situação de Teresina é essa e não mudou. Era do tempo do meu amigo Firmino, foi do tempo do Pessoa e deve continuar do mesmo tempo do Silvio. Então, nós tínhamos divergência, por exemplo, com o professor Nouga, excelente profissional, mas ele achava que deveria dar prioridade ao pagamento da educação, certo? Era dado prioridade à educação, mas também tinha que se dar prioridade à saúde. Quando a gente assumiu, eu comecei a ajudar a fundação com recurso próprio para o insumo do HUT. A Poliana, observando as falas do ex-secretário de Finanças, traz aqui à luz que os bastidores vão se confirmando, Poliana. Isso, Amadeu. E é uma situação que não é de agora. O Admilson também foi gestor à época da gestão Firmino. E ele diz, olha, com a gestão grande, com muitas despesas e poucos recursos, você tem que priorizar os pagamentos. E aí, na época, se falava que o Firmino queria priorizar uns pagamentos e o Admilson queria priorizar outros, né? Um choque também aí dentro da administração. E aí você vê que fica muito claro que na gestão Pessoa também, me parece que pela fala dele acontecia, né? Em que ele tinha um direcionamento como gestor para priorizar algumas áreas e a gestão, o Palácio da Cidade, ele não deixou isso muito claro, tinha as prioridades outras pastas, outras áreas. Então, é mais um bastidor que a gente ouvia à época que fica aí evidenciado pela fala do ex-secretário. Olha só, e quais são os próximos passos aí da CPI, Franci? Olha, Amadeu, os próximos passos é a questão de marcar as oitivas com o João Duarte Pessoinha, que já demonstrou que vai comparecer à CPI do rombo financeiro. Também a presença do ex-secretário de Planejamento, João Henrique Souza, ele também será convocado. Então, haverá essa continuidade nas oitivas e também os fornecedores, principais fornecedores da Prefeitura, também serão ouvidos no andamento dessa investigação na CPI. O que já estava top demais ficou ainda melhor. Oferta relâmpago.